Então, que Deus abençoe a gente agora, né, com a sua palavra. E hoje nós vamos pensar sobre esse Deus que cuida de nós, que nos abençoa e que mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Ele está presente e Ele é a nossa esperança. Ele é capaz de transformar o nosso choro em riso, a nossa tristeza, o nosso abatimento em uma dança alegre. Então vamos aqui no Salmo 30. Abra sua Bíblia no Salmo 30, nós vamos ler esse salmo agora e que o Senhor fale conosco. Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue, quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a sua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Eu quero dar ênfase aqui nesse versículo 11. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Este é um salmo escrito por Davi, e nós sabemos que Davi passou por várias situações. É um rei que tem a sua história registrada na Bíblia com muitas passagens, muitos detalhes. Um rei importante para o povo de Israel naquele tempo, e o seu reinado foi algo muito marcante na história de Israel. Mas aqui há uma certa dúvida, pelo que eu estudei. Esse salmo aqui, alguns entendem que era Davi falando sobre num momento ali de consagração da sua própria casa. Alguns entendem que é Davi falando sobre a consagração do templo. E ainda tem alguns que veem nesse salmo, inspirado por Deus, Davi falando sobre aquela restauração que Deus vai fazer na vida de cada um dos crentes na ressurreição, né? Então, falando ainda das coisas futuras, né? Então, mas o fato é que esse salmo chama atenção porque Davi parece estar num momento muito bom, celebrando a Deus por aquilo que Deus fez, pelos livramentos, por ter livrado ele da morte, ter libertado ele da morte. Mas é nesse momento que ele olha para trás e começa a se lembrar também de alguns dias que ele viveu de angústia, de sofrimento, de dor. Parece que nesse momento de alegria é o momento de Davi parar e olhar para aqueles momentos também de dificuldade e como que Deus transformou a história dele e levou ele até esse momento de alegria, de exaltação, de engrandecer o nome do Senhor. E aí fecha com essa expressão muito marcante quando diz que Deus transformou o choro dele, o pranto dele, numa dança alegre, né? Então,
Eu não sei em que momento você está, talvez você esteja nesse momento alegre como Davi, possa olhar hoje para trás e ver as coisas que Deus fez e de onde te tirou, mas talvez você esteja agora vivendo um momento desses, um momento triste, um momento de pranto, um momento de dor, um momento de sofrimento, onde nós pedimos a Deus que esses dias sejam abreviados, que isso passe logo, que Deus venha logo com o seu socorro, né? Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas a verdade é que Deus tem estado comigo e com você, seja qual for o momento que nós vivemos, e Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história e para que nós possamos nos alegrar no Senhor, desfrutar do cuidado, da presença do Senhor, seja qual for a situação. Se estamos num momento de alegria ou se estamos passando por um momento de prova, de luta e de dor. O Salmo começa falando de situações difíceis que Davi viveu. Mas antes disso, deixe eu chamar a atenção, começando aqui pelo verso 6, porque no verso 6 o Davi fala o seguinte, que ele estava em determinado momento, olhando para a sua história, voltando para trás, ele percebe que no momento que ele estava vivendo na prosperidade, ou seja, no momento que ele estava vivendo crescimento, desenvolvimento, no momento em que as coisas estavam indo bem, no momento que o seu reinado estava avançando, se desenvolvendo, prosperando, que a sua vida como rei e ali na sua função como rei, mas também no seu relacionamento com Deus, ele estava na sua prosperidade. Ele diz assim, que ele pensou, jamais serei abalado. E isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes nós nos pegamos nas situações em que está indo tudo bem. Só coisas boas, alegria no casamento, na família, na igreja, no ministério, no trabalho, nas finanças. E Deus tem suprido e a gente está vivendo aquela alegria daquele momento, desfrutando, reconhecendo que Deus tem feito essas coisas. Mas a gente não pode imaginar que a gente não vai ser abalado nessa vida. Então, é como que Davi, veja, Davi nesse momento nesse tempo está no momento bom, mas ele está falando de um tempo que ele estava bem e que imaginava que não iria acontecer nada de ruim e mesmo assim aconteceu e agora ele já estava de novo no momento bom. Interessante isso. Parece que nós, enquanto estamos aqui, verdade que estamos sujeitos a essas variações na nossa vida, né? Esses ciclos que às vezes acontecem e que parece que às vezes quando nós estamos naquela parte do ciclo, a gente acha que aquilo ali não vai mudar, né? E a gente se alegra quando é um momento feliz e puxa, a vida vai ser bom demais daqui para frente e não podemos esquecer que esse momento pode mudar, né? Pode ser um momento, um tempo de Deus na sua vida, na minha vida, e que Deus está trabalhando naquele momento, mas também Deus tem coisas para trabalhar em outros momentos. Ou então, se a gente está vivendo num momento triste, difícil, abatido, com lutas e com sofrimentos, então a gente fica pensando talvez que aquilo ali não vai mais mudar, que agora já é o fim, que não tem mais jeito, que nunca vou conseguir viver de novo aqueles dias que eu vivia antes, que é impossível voltar a viver coisas tão alegres e maravilhosas, porque agora é só dor e sofrimento. E então esse salmo chama atenção para isso, porque nós vivemos às vezes esses momentos que vão de altos e baixos, né? Na nossa alegria, vamos dizer assim, na nossa felicidade, não porque nosso relacionamento com Deus é que traz isso, mas nossa vida nova em Deus é que traz isso. Mas momentos de estar alegres, momentos de estar triste. Talvez Davi aqui, talvez você se lembre de um momento quando lá em Crônicas capítulo 21, primeiro livro de Crônicas capítulo 21, Davi faz um recenseamento, ele resolve contar o povo e aquilo não agrada a Deus, de modo que há um problema, Deus fala para ele que isso não estava certo, não estava bom e que viria um castigo por causa disso. E eles vivem então dias terríveis e a Bíblia fala do número de mortos que houve ali no meio do povo e Davi então se humilha, busca a Deus. Diz a Bíblia que ele veste pano de saco, né? Esse salmo fala também, vestir pano de saco.
e Davi então clama a Deus, até que Deus muda a situação lá e Deus faz com que o povo de Israel comece a viver um outro momento, mas houve ali um momento de dor, de sofrimento. Quando parecia que estava tudo bem, Davi resolve contar ao povo e de repente se abate uma situação sobre o povo de Israel. E eu não sei que situação que talvez está se abatendo na sua vida. Nós vamos falar sobre um pouco sobre isso logo adiante. Então, há momentos em que tudo vai bem e a gente pode imaginar que jamais vai ser abalado. Mas também há momentos de dificuldade, há momentos de pranto. E esse é o segundo aspecto aqui do texto que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Veja que no versículo 1, logo no versículo 1, a Bíblia fala sobre inimigos. Davi falando sobre inimigos que poderiam ter se alegrado contra ele. Então, é como Deus, ele está se alegrando porque Deus livrou ele, que não permitiu que os seus inimigos se alegrassem nele. Ou seja, Davi passou por uma situação, pelo menos uma, mas nós vemos pela história dele que algumas, em que ele quase assistiu os seus inimigos se alegrando por conta de coisas ruins que acontecessem com ele, pela derrota, pelo sofrimento, pela morte, né? Talvez você se lembre um episódio em que Davi se vê ali com medo, né, fugindo de Saul, e ele está numa cidade, teme ali por sua vida. Ele chega a ponto de se fingir de louco. Diz a Bíblia que ele deixava a saliva escorrer pela sua barba e ficava escrevendo nas portas da cidade, se fingindo de louco, tamanho medo, a preocupação. Ali naquele momento talvez Davi pensou, eu estou na iminência de que os meus inimigos se alegrem em mim, por minha causa, né? Por conta da minha derrota, por conta da minha morte, talvez ali ele temeu. Ou ainda naquela situação em que Absalão se levanta, né? Seu filho se levanta e se revolta contra ele, e ele sai com medo do palácio, foge da cidade, né? E teme pela sua vida. A Bíblia fala a expressão que ele diz para a sua corte ali, vamos sair daqui logo antes que peguem a gente e nos matem, né? E nos peguem de surpresa aqui e nos matem. E aí nesses momentos a gente fica pensando, a gente tem medo de que aquilo não mude, de que realmente chegue o fim. E em 2017, 2018 por ali, eu passei por uma situação bem difícil lá. Na realidade, nós começamos como família a viver uma situação muito difícil em 2014, mas ainda em 2017 e 2018 houve vários momentos nesse tempo todo, foram 6 anos já, não é? Mas eu me lembro que mais ou menos ali 2017, 2018 eu me perguntava, poxa, será que vai haver uma maneira de eu voltar a exercer o ministério pastoral da maneira como exercia antes, né? À frente de uma igreja ou ministrando numa igreja local? Era uma das preocupações, porque eu olhava para a minha situação, olhava para como as coisas estavam caminhando, e era uma dúvida que surgia no meu coração, era um temor que eu tinha, né? O desejo de exercer o ministério, mas ao mesmo tempo perguntando, será que esse caminho tem volta? Será que vai haver uma maneira? Como é que Deus vai mudar essa situação para que isso possa vir a acontecer um dia, né? A gente passa por essas coisas e estou aqui eu hoje ministrando como pastor na Igreja do Nazareno. Nunca deixei de ser pastor da Igreja do Nazareno, mas mais efetivamente desde João Pessoa, né, como pastor numa igreja local. O versículo 2, Davi usa expressões fortes como, e no versículo 10 também, ele fala sobre socorro, ele fala sobre compaixão, ele fala sobre auxílio. Então, a pessoa que chega ao ponto de pedir socorro a Deus, veja, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro. É uma situação em que a pessoa se vê no momento em que diz, eu não consigo mais fazer nada, eu não consigo mais resolver, só Deus pode mudar a minha situação. Então a pessoa clama para Deus, olha para um lado, olha para o outro, quem vai me socorrer? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Só Deus pode me socorrer. E aí ele clama por socorro. Eu vejo a imagem, a pessoa olhando para cima e diz, Deus me socorre agora porque eu estou numa situação que não tem mais como eu me livrar. Também, mais adiante, você se lembra daquela situação em que
em que Saul atira uma lança em Davi para acertá-lo e matá-lo, e aí ele consegue não ser atingido pela lança. Mas imagine uma situação dessa. Davi passa vários anos sem que assente ao trono depois de ter sido ungido, e Saul querendo matá-lo, Saul querendo persegui-lo. E aí, engraçado, porque chega uma hora que Davi diz assim: o Senhor me guarde. Ele tem uma situação, uma oportunidade de fazer e de resolver com suas próprias mãos, mas ele olha para o ungido do Senhor, Saul, e ele diz: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Então Davi esperava a sua situação mudar, ele esperava que Deus mudasse a sua situação, e era do Senhor que ele esperava o seu socorro. Ele fala sobre cura no verso 2, né? Me curaste, pode ser aqui no sentido de ter mudado a sua sorte, mas pode ser também no sentido de doença física ou doença emocional. Passamos por isso às vezes, né? E é importante entender que Deus é quem pode mudar a nossa situação. São tantas situações que a Bíblia fala. O verso 9, o verso 3, ele fala que Deus livrou ele da sepultura, né? No verso 9 ele está ponderando ali sobre o que vai adiantar eu ir para a morte, né? Eu baixar até a cova. Como que eu vou louvar o Senhor? Como é que eu vou poder ser usado por Deus para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome, se eu tiver morto? Então veja que Davi passa por situações em sua vida que ele pondera sobre a morte, que ele pensa sobre a sua situação e que ele imagina que pode ser que a morte chegue na sua casa, na sua vida, né? Então você tem passado por situações que tem feito isso, pensado na morte, pensado que é o fim, pensado que talvez a única solução é que Deus tire a sua própria vida. Eu passei por uma situação agora em 2019, bem recente, e tudo indica que foram sintomas de burnout, e uma das coisas que eu me lembro que eu imaginava muito era eu desejava a vinda do Senhor e a volta do Senhor e estar com o Senhor no céu, porque eu estava vivendo um momento de sofrimento, de dor, de angústia. Eu não imaginava como aquela situação ia passar, ia melhorar, mas eu tinha desejo demais de que Jesus voltasse e pudesse estar vivendo com Ele na eternidade, porque em momentos que a gente olha para a nossa vida, não vê uma maneira disso mudar, então a gente quer, às vezes a gente pensa nessa recompensa, né, de vir novamente o Senhor e a gente poder ficar liberto dessa situação, né, ser livre dessa situação. Mas Deus me sustentou e estou aqui, Deus tem mudado a minha sorte, eu estou vivendo um momento completamente diferente para a honra e glória de Deus, e isso é motivo de alegria para mim, para minha família, e você se alegre também junto comigo. Davi fala de pano de saco, né, no verso 11, tirou a minha alegria, tirou o meu pano de saco, me transformou, me vestiu, me cingiu, me revestiu de alegria. E aí o que é o pano de saco? Davi passou por a situação, como eu falei, de ter fugido de Absalão, e tem um determinado texto que fala que ele subiu o monte, chorava, descalço, de cabeça coberta. Teve a morte do seu filho que ele teve com Batseba, também fala que ele passou a noite ali prostrado, clamando a Deus, sem comer, né? Situações que nos trazem humilhação, coisas que acontecem na nossa vida, que a gente fica abatido, que a gente sente realmente, né? Aquela dor daquele momento, aquela perda, seja ela qual for, e como isso é difícil, e Davi fala sobre isso, mas Davi fala que Deus pegou esse pano de saco, essa humilhação, essa perda, esse luto, esse abatimento, e transformou num momento de alegria. São várias situações que podem nos fazer passar por momentos assim, de ficar nos sentindo humilhado, sofrendo, abatido. Mas Deus pode mudar a nossa sorte. Talvez seja por conta de pecado pessoal, ou talvez seja por conta de pecado de outras pessoas que têm atingido, afligido a nossa vida, né? Trazido consequências também para a nossa vida. São
isso nos empurra para viver coisas difíceis e ruins, momentos de tristeza. Talvez sejam momentos de aflição mesmo, de decadência espiritual nossa ou do povo, né? E a gente sofre com isso. Profetas que sofriam com a decadência espiritual do povo, né? De olhar para as pessoas e ver as pessoas se distanciando do Senhor, e como isso abatia o coração desses homens de Deus. Isso pode acontecer comigo, com você, seja por tentações, né, de Satanás, aquelas que realmente encontram no nosso coração alguma inclinação e a gente se sente realmente tentado a fazer aquelas coisas, e isso mexe com a gente, isso abate a gente, isso deixa a gente muito triste, preocupado. Mas Deus pode nos dar o seu refúgio, o seu socorro, pode nos curar, pode mudar a nossa sorte, seja qual for essa situação. Davi fala que a sensação que ele teve é como que Deus tivesse ocultado a sua face dele. Ali no verso 6, se não me engano, verso 7, apenas voltaste o rosto e fiquei logo com medo. A sensação de que Deus estava distante, de que a situação que ele estava vivendo é porque Deus tinha afastado, ocultado a sua face dele, né? Mas ele mesmo assim celebrando a Deus porque Deus tinha transformado a situação e ele pôde então se alegrar, né? Ele manteve, Deus fez permanecer forte a montanha de Davi, né? Uma maneira de dizer que Deus foi favorável a ele, né? E preservou a sua vida. E encerrando, irmãos, falando sobre esse momento que nós estamos bem e pode ser que a gente pense que não vai mudar, né? Não vamos ser abatidos. Falamos sobre esse momento de dor e sofrimento que pode acontecer por tantas coisas diferentes. Davi lista várias coisas no Salmo, quando a gente vai olhando a gente percebe. Eu tentei destacar aqui algumas. Mas também esse segundo momento, né? Ou o terceiro momento, quando Deus restaura a alegria de Davi, quando Deus vem e ele transforma aquela situação aquela tristeza se transforma numa dança alegre. É uma expressão forte essa, uma dança alegre. Não é apenas uma alegria, é aquela alegria que te faz levantar, ficar animado, pular, celebrar, dançar, né? Um contraste muito grande, um pano de saco, humilhação, sofrimento, dor, abatimento, sem vontade de comer, sem vontade de sair da cama, sem vontade de sorrir, sem vontade de conversar, com vontade de se isolar, e Deus muda essa situação e coloca você numa posição de estar se sentindo alegre, motivado, empolgado, feliz, celebrando, contagiando outras pessoas com essa alegria, querendo falar das coisas maravilhosas que Deus fez, querendo deixar sair, né, para outros perceberem e ouvirem isso que Deus tem feito na sua vida. Então, Provérbios 11:28 fala o seguinte: quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Provérbios 11:28. Interessante essa expressão, reverdecerão. Ou seja, os justos, eles vão passar por situações de perder suas folhas, né? Comparando com uma árvore. Vão passar por situações difíceis, de abatimento, o inverno da alma, né? Momentos tristes, momentos de sofrimento, momentos que parece que não vai mais florescer, não vai mais frutificar. Mas a Bíblia fala que os justos reverdecerão, ou seja, após esse momento, as suas folhagens virão novamente, vai se tornar novamente uma planta viçosa, vigorosa, frutífera, com sombra para que as outras pessoas possam se achegar e serem abençoadas com a sua sombra, né? com o seu, às vezes, palavras de ânimo, palavras de bênção, né? Atitudes que abençoam as pessoas. Deus faz isso através das nossas vidas. Os justos reverdecerão como as folhagens. Então, queridos, vamos encerrar esse momento lembrando o que diz o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um momento de alegria. Hoje eu tenho vivido um momento de alegria. Davi estava vivendo um momento de alegria. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Estamos vivendo um momento de choro.
É o momento da noite onde você está chorando, onde você está passando por uma luta, uma crise, um abatimento. Davi sabia muito bem o que era isso. Eu falei também em alguns momentos que eu vivi. E você, como está? Deus pode te sustentar nessa situação. E não esqueça, Deus pode transformar o choro numa dança alegre. Ele fará isso no tempo certo. E nós todos podemos ter certeza que mesmo que durante essa vida nós passamos por esses momentos de altos e de baixos, mais de alegrias e de tristezas, mas nós andamos a nossa vida junto com o Senhor e haverá um dia em que nós teremos todas as lágrimas enxugadas dos nossos rostos e nós não vamos mais passar por esses momentos de abatimento, de tristeza. Sim, todos nós que estamos no Senhor, vamos viver na eternidade um momento de alegria, de dança alegre, de celebração, de júbilo. E no momento que o Senhor preparou, isso vai acontecer e nós vamos estar todos juntos celebrando, saindo desses momentos de luta e de alegria, mas vamos viver plenamente gozo no Senhor por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Deus fará isso nas nossas vidas cedo ou tarde. Agora nessa vida, ou então ainda mais plenamente, quando Ele voltar para nos buscar, quando nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.